Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, versos 1 e 2, está sendo projetado para os irmãos que queiram ler. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Nós lemos apenas esses 2 versículos, irmãos, mas eu vou falar um pouquinho sobre todo o contexto desta história. Alguns irmãos já conhecem, outros talvez não. Então nós vamos abordar um pouquinho essa história e tirar dela aqui algumas lições profundas e importantes para a nossa vida. Esse texto, irmãos, que lemos, ele está retratando aqui um acontecimento horrível no Reino do Norte, o Reino de Israel, durante o reinado do rei Jorão. Houve ali, irmãos, por consequência do pecado daquele povo, da desobediência daquele povo, Deus enviou sobre a terra um inimigo. Esse inimigo era Ben-Hadad, e ele era do exército sírio. Ele veio com o exército, cercou a cidade da Samaria, e essa cidade ficou fechada por dentro dos seus muros durante algum tempo. E neste tempo em que essa cidade ficou ali cercada, os moradores de Samaria, eles foram consumindo aquilo que eles tinham de reserva nas suas despensas. Acontece que o alimento foi acabando e o povo foi ficando então sem comida. E a palavra nos diz aqui, irmãos, no final do capítulo 6, se os irmãos lerem a partir do verso 24, os irmãos vão ver o texto descrevendo justamente isso. A fome começou a assolar a terra da Samaria, e a Bíblia nos diz aqui nesses textos anteriores, que a fome, irmãos, era tão grande, a coisa ficou tão grave ali dentro daquela cidade, que a cabeça de um jumento, ela era vendida por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas era vendido por 5 peças de prata, porque não tinha mais comida na cidade. A fome estava tão grave, a fome ali estava tão forte, que as pessoas estavam comprando a cabeça de jumento, que era um animal de valor. As pessoas estavam matando o animal, comendo, e ainda comprando a cabeça para fazer algum alimento com aquilo. Então os irmãos vejam o grau, de situação de fome que aquele povo estava vivendo. Para não se bastasse isso, irmãos, a Bíblia diz que o rei Jorão, e esse rei Jorão, cabe destacar aqui, que ele era filho do rei Acabe, ele estava passando pelo muro da cidade, quando uma mulher bradou para ele, e disse para ele o seguinte: acode-me, ó rei. E o rei olhou para aquela mulher e disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Irmãos, aqui eu vejo a palavra nos mostrando, que vã é a confiança do homem no homem. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço. Ou seja, a Bíblia está dizendo que toda confiança no homem é vã.
porque é o momento em que o homem também não pode fazer nada. E aqui, embora o rei Jorão fosse o rei daquele reino, ele está tão limitado quanto as pessoas do reino. Ele também está dizendo para essa mulher: se Deus não enviar socorro, eu não posso te fazer nada, eu não posso te ajudar se Deus não te ajudar. E nós vemos, irmãos, que essa mulher então, ela vai expor o problema dela. E ela disse o seguinte: esta mulher aqui que está comigo ao meu lado, ela disse para mim: dá-me o teu filho, para que nós o cozinhemos e comamos, e amanhã eu te dou o meu filho para nós comermos. Olha, irmãos, a situação que chegou a fome nessa cidade. E ela disse: e nós matamos o meu filho, nós cozinhamos o meu filho e comemos. Agora ela escondeu o filho dela e não quer entregar. Irmãos, quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes e ele ficou cheio de fúria. Veja, irmãos, esse rei, ele ficou furioso e ele disse: amanhã, até amanhã, a cabeça do profeta Eliseu não estará sobre a sua cabeça, sobre o seu pescoço. Veja aqui, irmãos, que esse rei, ele age com fúria, como se o profeta fosse culpado por tudo que estava acontecendo. Mas na verdade o que estava acontecendo era a consequência das próprias decisões do rei e do povo. O povo estava sofrendo porque estava se distanciando de Deus, eles não estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam adorando outros deuses, e Deus então envia esse cerco contra aquela cidade, justamente para mostrar que sem a proteção do Deus de Israel, eles não seriam nada. E agora o rei então, ele fica furioso com Eliseu, e ele vai até a casa de Eliseu para decapitá-lo. Mas quando ele chega na casa de Eliseu, ele não demonstra ali nenhum arrependimento, ele não demonstra ali nenhum sinal de convocar um jejum para a cidade, para que Deus tivesse misericórdia. Não, ele está acusando, o profeta e acusando o próprio Deus, porque quando ele chega diante de Eliseu, ele diz: o Senhor tem feito isso, o Senhor tem feito isso, como que se Deus tivesse agindo de forma vingativa, de uma forma desonesta com o povo. E irmãos, nós vemos que é exatamente isso que acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes a gente vê calamidades, catástrofes, e o que a gente vê as pessoas fazendo? As pessoas apontando o dedo para Deus. Acontece alguma catástrofe, alguma calamidade onde morre bastante gente, nós vemos as pessoas dizer assim: onde está Deus? Onde está Deus? Ou acontece algo na vida de alguém e a pessoa diz: se Deus é amor, por que isso está acontecendo? Se Deus é amor, por que tudo isso está acontecendo? Irmãos, e por outro lado, o que nós temos visto nos nossos dias? Leis a favor do aborto sendo aprovados em todos os lugares do mundo, onde milhares e milhares de crianças serão assassinadas no ventre das suas mães. Nós estamos vendo leis que liberam o uso de drogas indiscriminadamente para os nossos jovens morrerem com esta praga. Nós vemos leis sendo aprovadas onde se está autorizando as uniões homoafetivas, quando a Bíblia condena esse ato. A Bíblia diz que Deus abomina esse ato. Deus fez homem e mulher, Deus criou o casamento, um casamento heterossexual, um casamento monogâmico e um casamento que deve durar para toda a vida. Mas as pessoas têm desprezado isso. E quando acontecem as calamidades, eles não olham para si mesmos, eles apontam o dedo para Deus e digam: onde está Deus? Veja, irmãos, é exatamente isso que esse povo lá na Samaria estava vivendo. Quando Eliseu ouviu as palavras do rei,
Eliseu então disse para ele as palavras que nós lemos aqui, no verso 1 e 2 do capítulo 7. Ele diz para o rei: Rei, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: rei, não é hora de você ouvir especialistas. A fome é grande, a situação é difícil aqui em Samaria, mas não é hora de você ouvir os especialistas. Não é hora de você ouvir os homens sábios agora. É hora de você ouvir Deus, porque Deus quer falar. É hora de você abrir os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus. Irmãos, e esse clamor é um clamor que nós também devemos fazer hoje no mundo em que nós estamos vivendo. As pessoas precisam deixar de ouvir os especialistas, aqueles que fazem as previsões, aqueles que planejam o futuro, porque eles nada sabem, eles não sabem o dia de amanhã, eles não conhecem o dia de amanhã, eles sequer sabem se eles acordarão amanhã com vida. Então a nossa advertência como igreja, para o mundo que nós estamos vivendo é: ouve a voz de Deus. Ouçam a voz de Deus, porque Deus está falando. Deus está falando através da natureza. Deus está falando através das guerras. Deus está falando através dos distúrbios. Deus está falando através de tudo isso que nós temos vivido no nosso mundo na atualidade. É Deus dizendo para o homem: deixe o pecado e se convertam a Deus, para que vocês sejam salvos. Amados irmãos, o homem de Deus, Eliseu, ele vai dizer isso para o rei Jorão. Ele vai dizer: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Veja aqui Deus falando, não é o profeta, é a voz de Deus. Irmãos, a voz de Deus é uma voz que fala e cumpre o que fala. A própria Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Passam reinos, passam governantes, passam poderes, mas Deus permanece para sempre. E ele diz: sabe, rei Jorão, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que amanhã, a estas horas, haverá nos portões da cidade farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. O que ele estava dizendo? Rei, essa fome toda que o senhor está vendo, mães chegando ao ponto de comer os seus próprios filhos que geraram, por causa da fome e do desespero que elas estão vivendo, tudo isso amanhã vai terminar. Amanhã, estas horas, vai estar tudo normal. Nós não estaremos mais com o portão da cidade fechado, com medo dos sírios. Nós não estaremos mais com os portões fechados, com medo de sofrermos um ataque dos nossos inimigos. O portão da cidade vai estar aberto amanhã. E no portão da cidade, a feira vai estar acontecendo. O comércio vai estar acontecendo. E nós vamos ter mantimento nos preços de mercado normais. O rei, irmãos, ele não disse nada. Eu acredito que o rei acreditou naquela palavra, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo. Por quê? Porque Jorão era filho de Acabe, e ele viveu por experiência própria. Ele viu o profeta Elias dizer para o seu pai: vai haver 3 anos e meio de seca na terra. E houve, a terra teve seca 3 anos e meio. Elias foi sustentado lá no ribeiro de Querite, depois ele foi lá para a cidade de Sarepta, onde ficou na casa daquela viúva, mas depois de 3 anos e meio ele volta, e ele se apresentou para o rei Acabe, e ele disse: rei Acabe, agora vai vir chuva, e a chuva veio. Então eu creio que Jorão não entendeu, não sabia o que ia acontecer, mas ele creu naquela palavra, porque ele sabia que quando um profeta de Deus fala e transmite a palavra de Deus, aquilo que ele transmitiu acontece. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas estão dizendo por aí: Deus falou, quando Deus não falou. E é por isso que a gente tem visto muitas vezes o evangelho do Senhor sendo envergonhado, porque as pessoas dizem: Deus falou isso, e não acontece.
Mas não foi Deus que falou, porque a Bíblia diz que quando Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Nada que Deus prometeu na história da humanidade, irmãos, deixou de se cumprir, porque tudo que Deus prometeu tem se cumprido à risca. Tudo que Deus falou que ia acontecer, está acontecendo. Nós vemos profecias bíblicas, como Jesus disse lá em Mateus 24, que as coisas aconteceriam nos últimos dias, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Isso Ele disse, irmãos, há 2000 anos atrás. Como pode alguém prever algo que vai acontecer daqui a 2000 anos? E Jesus disse: vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerras, vocês vão ouvir de terremotos em muitos lugares, vocês vão ouvir de pestes que vão assolar a humanidade. Tudo isso está escrito na Bíblia, e foi escrito há mais de 2000 anos. Então, irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. E o rei sabia disso, porque o rei havia conhecido o profeta Elias. E agora Eliseu é o sucessor de Elias. Ele está transmitindo uma palavra de Deus. E o rei não diz nada. Mas o capitão que estava ao lado do rei, esse capitão, ele não acreditou. E quando o profeta Eliseu disse essas palavras, nós lemos aqui no texto, né? O capitão disse o seguinte: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso que você falou? Ainda que Deus fizesse janela do céu e fizesse chover alimentos sobre nós, será que poderia acontecer isso que você está falando? Irmãos, e todo incrédulo paga um preço alto. Por isso que é bom crer. Quando você ouve a palavra de Deus, é melhor crer, é melhor acreditar, porque aquele que duvida, irmãos, ele acaba sendo punido. Aquele que é incrédulo e aquele que não crê na palavra, ele acaba sofrendo por causa da sua incredulidade. Quando Noé fez a arca e disse: ó, vai chover, o povo não acreditou. Noé falou: olha, vamos entrar na arca, porque vai chover. O povo disse: você está doido, Noé? Nós estamos no meio do deserto, aqui não chove. Nós nunca vimos chuva, os nossos pais nunca viram chuva. Que história é essa de dilúvio? E eles não acreditaram, eles ficaram fora. Mas a Bíblia diz que a mão de Deus fechou a arca por fora. E quando a mão de Deus fechou a arca por fora, as janelas do céu se abriram e começou a chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E todas aquelas pessoas que não acreditaram em Noé morreram afogadas. Veja, irmãos, sempre que há incredulidade, a pessoa sofre. E aqui não foi diferente. Esse capitão disse para Eliseu: Eliseu, ainda que Deus abrisse a janela do céu, poderia acontecer isso? E Eliseu vai trazer uma palavra para ele. Eliseu disse para ele: olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar dessa bênção. Você vai ver, você vai contemplar, mas você não vai comer. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo. Esse detalhe do profeta Eliseu, dele ter falado aqui com o capitão, nós vamos ver aqui que aconteceu exatamente assim. Quando nós olhamos lá para Números, capítulo 11, e no verso 23... quando o povo de Israel estava no deserto e o povo estava murmurando do maná, e o povo disse: Moisés, nós não aguentamos mais esse maná, nós queremos comer carne. E Moisés foi diante de Deus e disse: Senhor, o Senhor está mandando o maná, o pão do céu, o povo está reclamando, e o povo está dizendo que quer carne. O que eu vou fazer com esse povo, Deus? Deus disse: Moisés, não se preocupe, eu vou mandar carne para esse povo. Aí Moisés deu um passo para trás e falou: mas como, Deus? São 600 mil homens, além de mulheres e crianças. De acordo com alguns estudiosos, irmãos, eles acreditam que a multidão no deserto era cerca de 3 milhões de pessoas. E quando Deus fala que vai mandar carne para todo mundo, Moisés disse: como, Senhor? Como que vai vir carne para todo mundo? E Deus disse: Moisés, e não é carne só para uma refeição, não. Não é carne para uma semana, não.
mas um mês inteiro eles vão comer carne, até enjoar. E Moisés falou: Deus, é muita carne, é muita gente. Como que o Senhor vai mandar carne no meio do deserto para todo mundo? Irmãos, e quando Moisés falou isso, Deus repreendeu Moisés. E Deus disse assim lá no verso 23, Números 11, verso 23: Moisés, porventura ter-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Irmãos, e a Bíblia diz que Deus mandou codornizes, e essas codornizes sobrevoaram o acampamento e caíam na terra, e o povo foi colhendo codornizes e foi comendo, foi colhendo e foi comendo, foi colhendo e foi comendo, e a Bíblia diz, irmãos, que a ponto de sair pelos narizes, de tanto que eles comeram. E teve gente que começou a morrer ali no deserto. E Deus estava mostrando para Moisés: Moisés, quando eu prometo, eu cumpro a minha palavra. Quando eu falo, eu cumpro a minha palavra. Irmãos, e aqui é a mesma coisa. Depois que Eliseu fala com o capitão do rei, a Bíblia então, irmãos, ela muda o foco. A Bíblia sai dali daquele diálogo do rei com o capitão, com Eliseu, e vai começar a falar do que está lá fora do muro da cidade. E a Bíblia é interessante, irmãos, porque daí ela mostra esse lado, que até aqui não tinha parecido. E a Bíblia do nada, ela começa a dizer: fora dos muros da cidade tinham 4 homens, e esses 4 homens eram leprosos, por isso eles estavam lá. Havia uma lei, irmãos, que dizia que toda pessoa que era contagiado pela lepra, ele tinha que deixar o convívio da sua casa, da sua família, e morar num lugar chamado leprosário, que ficava fora dos muros da cidade. E essa pessoa ia ficar ali até ser curada ou até morrer. Então ali era meio que uma sentença de morte. E aqueles 4 homens leprosos estavam ali do lado de fora da cidade. E a mesma privação que dentro da cidade eles estavam sofrendo, eles também estavam sofrendo ali fora. Eles também estavam com fome. E a Bíblia começa a dizer então, irmãos, que aqueles homens estão ali fora do muro, e um diz para o outro: escuta, nós estamos aqui quase morrendo. Se a gente entrar na cidade para tentar sobreviver, nós vamos morrer, porque está todo mundo morrendo lá dentro, não tem comida. Por que a gente não vai lá no acampamento do inimigo? Vamos pedir comida para eles. Quem sabe? O que pode acontecer é eles matarem a gente, mas se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Então vamos tentar lá. Quem sabe tem alguém lá que pode se compadecer e dar algum prato de comida para a gente. Irmãos, e atente para esse detalhe. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, irmãos, no verso 5: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Veja, irmãos, que a Bíblia ela traz alguns detalhes para nós. O que é o crepúsculo? Fim do dia. É quando está se aproximando a noite, o pôr do sol. E eles se levantaram no crepúsculo para ir lá no acampamento dos sírios. E quando eles chegaram lá no acampamento dos sírios, eles não entenderam nada. Eles olharam numa tenda, não tinha ninguém. Olharam na outra tenda, não tinha ninguém. Olharam na outra tenda, não tinha ninguém. E eles começaram a entrar de tenda em tenda, não tinha ninguém ali. E sabe o que tinha? Tinha joias, tinha cavalos, tinha jumentos, e tinha comidinha feita na hora. O povo tinha acabado de fazer janta. E eles entraram nas tendas e não via nada, não via ninguém.
E o que eles fizeram? Vamos aproveitar e vamos comer. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas vamos comer, nós estamos morrendo de fome. Já tinha lá comidinha no fogão lá, irmãos, estava lá no fogo. Eles pegaram e começaram a comer, beberam, pegaram umas peças de ouro, de prata, esconderam, pegaram umas roupas para eles, também guardaram. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai explicar o que estava acontecendo. Eles não saberiam dizer o que aconteceu. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, é por isso que a Bíblia é reveladora, ela é a palavra de Deus. Porque nos versos 6 e 7, diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. A Bíblia explica o que aconteceu. Os leprosos não sabiam dizer, mas a Bíblia está explicando. Eles ouviram ruído de carros e cavalos, como se tivesse vindo um exército contra eles. Irmãos, eles não pegaram nada, saíram correndo com a roupa do corpo, e cada um, para se salvar, saiu correndo. Não pegaram nem os animais, tão desesperados que eles ficaram com aquele barulho, e eles saíram e largaram tudo ali. E aqueles leprosos estão ali comendo, pegando umas peças ali, uns objetos, guardando umas roupas, escondendo, até que um deles disse assim: nós não estamos agindo bem. Talvez ele se lembrou da família dele que estava lá dentro da cidade. Ele disse: nossas mulheres e nossos filhos estão morrendo de fome lá, e a gente está aqui banqueteando. Nós precisamos levar para eles a boa mensagem. E eles foram, chegaram perto do portão, perto dos muros da cidade. Os guardas estavam lá em cima, e eles gritaram: avisa o rei que o acampamento dos sírios está vazio, tem comida, tem cavalo, tem jumento, tem roupa, tem tudo lá. Irmãos, sabe o que essa palavra nos ensina? Você sabe por que a gente está aqui pregando o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Por que a gente está pregando o Evangelho? Porque a gente não pode ser como esses leprosos. A gente não pode ser egoísta. Jesus nos salvou justamente para a gente compartilhar. É isso que ele diz: eu vos salvei, eu vos transformei, agora vocês vão por todo mundo e levem essa mensagem a todo mundo. É por isso, irmãos, que a gente está aqui, quase que diariamente, pregando a palavra. Porque a gente não pode se calar diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Há irmãos aqui que eram bêbados, há irmãos aqui que eram pessoas ruins, há irmãos e irmãs aqui que eram pessoas que agiam muito mal lá no passado, mas Deus nos transformou. Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa história. Ele nos encheu de alegria, de fé, de esperança. Hoje a gente é cheio de amor. A gente, como foi dito aqui já, a gente passa por luta, passa por dificuldade, passa por enfermidade, mas a gente está sempre louvando a Deus, porque Ele está sempre conosco. Ele está cuidando de nós. Ele é presente no nosso momento de angústia, de tribulação. Ele está sempre presente. Como que a gente vai deixar de falar dessa mensagem para outros que estão perecendo? Muitos de nós, irmãos, estávamos talvez já, se não fosse a graça de Deus, nós nem estaríamos aqui mais vivos. Mas Ele nos alcançou. E hoje a gente está aqui justamente dizendo: olha, Jesus nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos encheu de alegria, e Ele quer isso para vocês também. É por isso que nós estamos aqui.
Mas, irmãos, sabe o que o rei fez quando eles disseram isso? Vocês acham que o rei saiu correndo e foi lá pegar o acampamento, tomar o acampamento? Não. O rei disse assim: olha, isso aí é cilada. Não cai nessa aí não. Esses homens estão dizendo que tem comida de graça lá, que as tendas estão vazias, que não tem ninguém. Isso é cilada do inimigo. O inimigo sabe que a gente está morrendo de fome aqui na cidade. Sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam para quando a gente sair para ir pegar comida, eles vão nos atacar. Irmãos, não é assim que a gente se sente muitas vezes quando a gente vai falar das boas novas para alguém? Você vai falar para alguém: olha, Jesus me salvou, Ele quer salvar você também. Jesus transformou a minha vida, Ele quer transformar a tua também. A pessoa diz: vai dizer que é fácil assim? Vai dizer que é só eu dizer para Jesus que eu me arrependo dos meus pecados e acabou tudo, estou perdoado e pronto? Não é assim que as pessoas falam? Eu não caio nessa não. É assim que as pessoas agem. Quando você diz: olha, eu era realmente essa pessoa má, mas Jesus me salvou e agora eu vou morar no céu. Você quer que eu acredite nisso? Que é fácil desse jeito? Irmãos, mas é essa a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: olha, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam agora segundo o Espírito. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele disse: irmãos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muita gente, irmão, não consegue entender quando um traficante aceita Jesus como Salvador, um estuprador, um assassino, e ele conta o testemunho dele. Ele diz: eu era um assassino, eu fui um estuprador, eu fui violento, mas um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu entreguei minha vida para Jesus, e hoje eu sou uma nova criatura. As pessoas olham para ele e dizem: você quer que eu acredite que seja fácil desse jeito? E é assim, muitas vezes é assim. Mas esse rei, irmãos, ele disse: só é cilada, nós não vamos lá não, porque o inimigo está tentando pegar a gente, a coisa não é fácil assim não. Mas um servo do rei, muito sábio, disse para ele, rei, se a gente ficar aqui nós vamos morrer. Então pega aí 5 homens, 6 homens, com seus animais que ainda restam, e manda eles ir lá no acampamento, manda eles ir lá conferir. E esses homens foram. Abriram o portão da cidade, esses homens foram, e a Bíblia diz, irmãos, que eles passaram pelo acampamento dos sírios e viram tudo deserto, e eles foram caminhando até o rio Jordão, e sabe o que eles encontraram no caminho, irmãos? Objetos e roupas que as pessoas iam jogando quando fugiam. Eles foram até o rio Jordão, e eles viram que não era cilada coisa nenhuma, que o povo tinha saído correndo mesmo por algum motivo. E eles voltaram na cidade e disseram para o rei: aqueles homens não estão mentindo não, é verdade mesmo. O acampamento está lá, tem janta para todo mundo, tem comida para todo mundo, e ainda tem provisão para todo mundo. Irmãos, eles foram e despojaram o acampamento dos sírios. Imagina você uma cidade onde o povo está matando gente para comer, canibalismo. De repente esse povo chega no acampamento e encontra tudo, do bom e do melhor, abundância para levar para casa. O povo saiu pegando o que podia para levar para dentro da casa. Aí, irmãos, a palavra vai se cumprir finalmente. Porque quando aconteceu tudo isso, a Bíblia vai dizer que o capitão, sabe aquele capitão que estava do lado do rei? Que disse: não, mesmo que abrir a janela do céu, não vai acontecer isso. O rei pegou o capitão e colocou no portão da cidade e diz para ele assim: organiza a coisa aí. Fica aí no portão e organiza a coisa. Mas como você vai organizar, irmãos, um povo que está faminto, um povo que está desesperado, e um povo que agora tem alimento? A Bíblia vai dizer que o povo saiu, irmãos, do acampamento do sírio, carregando coisa, e entrou correndo na cidade. E atropelaram o capitão. O capitão viu aquele monte de comida, mas o povo atropelou o capitão, e o capitão morreu ali na porta. Exatamente como Eliseu tinha dito.
Você vai ver, mas você não vai participar por causa da tua incredulidade. É por isso, irmãos, que Jesus ele repreendeu Tomé, quando Tomé disse para os demais discípulos, né? Se eu não tocar na marca de Jesus, eu não vou crer que é Ele. Se eu não tocar no lado de Jesus, eu não vou crer que é Ele. Aí Jesus se apresentou para Tomé e disse: Tomé, não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Seja crente. Irmãos, nós estamos aqui hoje, não porque nós vimos Jesus ressuscitado, mas porque nós cremos no que a palavra de Deus diz. Nós cremos que os relatos que estão na Bíblia não são histórias de ficção. Nós cremos que a Bíblia é verdade e é a palavra de Deus. Nós cremos que o que está escrito na Bíblia é verdade. Nós cremos que Jesus de fato morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós estamos aqui porque nós cremos na promessa dele, que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. E nós estamos esperando esse dia. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos que a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, como este povo de Samaria. E talvez você diga: Senhor, como? Que solução tem para o meu problema? Talvez você está olhando para as coisas que estão acontecendo e você está dizendo consigo mesmo e se perguntando: não tem jeito. Como que pode mudar uma situação como essa? E Deus está dizendo para você aqui nesta noite, que mesmo aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Uma cidade que um dia está cercada por inimigos, morrendo de fome, no outro dia está celebrando alimento à vontade, comida à vontade e festa na cidade. Como poderia isso acontecer aos olhos humanos? Impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E para a tua vida, essa mesma palavra. Talvez você diga: não, pastor, esse problema meu aqui é muito difícil. É difícil para você. É difícil para o advogado. É difícil para o médico. É difícil para esse ou para aquele. Mas para Deus não. Ele pode mudar situações na sua vida de um dia para o outro. Ele pode trazer para a sua vida algo que você nunca imaginou, de uma maneira tão rápida como você nunca poderia imaginar. Se você está nessa situação, ouvindo essa palavra, a mensagem de Deus para a tua vida é: não haja como aquele capitão. Não duvide da palavra de Deus. Deus pode mudar essa situação na sua vida ainda hoje. Se você crê nisso, se você confia que Deus pode, eu creio que você vai viver esse milagre. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. E eu gostaria que nesta hora você apresentasse ao Senhor a tua causa. Apresente ao Senhor aquilo que você está passando de lutas. Se é necessário você confessar o seu pecado ao Senhor nesta noite, confesse a Ele. Não faça como o rei, que estava culpando Deus por algo que era consequência da própria atitude do rei. Então, se há algo que você precisa consertar com Deus nesta noite, conserte com Ele. Diga: Senhor, eu reconheço que eu estou passando por dificuldades na minha vida, por causa daquilo que eu mesmo plantei. Eu estou passando por situações na minha vida por causa das minhas atitudes. Mas eu estou aqui nessa noite, Senhor, para te pedir perdão. Eu estou aqui nessa noite para confessar a Ti os meus pecados. E eu creio que o Senhor pode mudar a situação na minha vida.
E eu creio também, irmãos, que essa palavra, ela não vem em vão. A palavra vem sempre com um propósito. Talvez não é para todos os que estão aqui, mas com certeza é para alguns que estão aqui. Deus escolheu essa noite para falar com você sobre isso. Talvez você tenha vivido essa sensação de desespero. Cada dia você olha e vê a despensa mais vazia. Cada dia você olha e vê as coisas se apertando. E você fala: Senhor, como vai terminar tudo isso? Senhor, como que as coisas vão terminar? E Deus está aqui nesta noite para dizer para você: filho, descansa na minha presença. Descansa na minha presença, porque eu sou o Deus de provisão. Eu sou o Deus que cuido de você. Irmãos, há um texto tão confortador na palavra, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, descanse no Senhor, espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então nessa noite a palavra para você é: confie nesse Deus que fala e cumpre a sua palavra. Ele está dizendo que Ele cuida de você. Ele está dizendo que Ele vai prover as dificuldades que você está tendo na vida. Ele vai te sustentar. Em meio a lutas, em meio a adversidades, Ele vai te sustentar. Então confie nele, crê nele, porque a palavra dele nunca cai por terra. O homem mente, mas Deus não, Deus é fiel. A palavra dele se cumpre. Ainda que a gente diga não dá, mas Deus é Deus do impossível. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos nesta noite, Senhor, na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, uma palavra de fé, uma palavra de provisão, uma palavra, Senhor, de milagre, uma palavra, Senhor, de esperança. Ó Deus, e eu não sei, ó Deus, o que essa pessoa está vivendo, o que ela está passando. Talvez alguns estejam passando, Senhor, por dificuldades, necessidades, mas, Senhor, a Tua palavra nessa noite está falando comigo, está falando com cada um que está ouvindo. Que o Senhor é esse Deus que cuidou e que proveu na vida deste povo lá de Samaria. E que o Senhor também é um Deus que pode mudar as situações e os tempos e as estações da nossa vida. Ainda que hoje estejamos passando por situações difíceis, o Senhor é poderoso para mudar o quadro da nossa vida e nos trazer, Senhor, provisão, nos trazer abundância, nos trazer paz, nos trazer alegria, nos encher da Tua presença. Senhor, que esta palavra, Senhor, encontre espaço em corações que estão ouvindo agora. Senhor, e que esta palavra, Senhor, não seja apenas informação, mas que ela seja o poder de Deus agindo nessas vidas, ó Pai. Confirma esta palavra através de milagres, através de respostas, ó Deus, que vidas aqui possam testemunhar, ó Deus, coisas grandes que o Senhor já está fazendo nas suas vidas, ó Deus. Pai, realiza o milagre, realiza, Senhor amado, este impossível na vida dessas pessoas, e que toda a glória, toda a honra e todo louvor sejam para Ti, Senhor. Leva-os em paz aos seus lares, ó Deus, e abençoe a vida dos Teus servos e das Tuas servas, no nome de Jesus. Amém e amém.